Eu não tenho problema com gênero, com nada, mas é completamente fora do normal. Eu joguei com ele quando ele era homem ainda. Então, e hoje em dia joga com mulheres. E hoje em dia joga com mulheres. E aí, como que a gente vai deixar isso acontecer? Né? Ele fez assim, ó, e seguiu o carro até chegar do lado do carro e atirar nos bandidos. Quantas outras já vão morrer ainda por conta de alguém não agir? Então parabéns a esse pai aí que teve essa atitude. Então, tem isso, tá lá na lei. Só que não funciona assim. Infelizmente a justiça brasileira, ela olha e fala assim, você é o Giba, você consegue pagar. Você se vira. Só que ela não entende que eu não sou mais o Giba que jogava, que eu não faço mais publicidade como eu fazia. Então realmente é uma situação que continua bem delicada. Só que infelizmente a juíza ela continua ainda levando pro lado, você é o homem, você é o Giba, você paga. É uma porrada que a gente tomou, que quando a gente tomou a porrada a gente falou assim, e agora? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, hoje aqui no Brasil Precisa Saber, eu só vou levantar a bola, porque quem vai cortar aqui é o Giba! Giba neles! Grito clássico! Giba! Pô, cara, eu nem sei, aqui é, como eu te falei, a gente começa o programa falando pra pessoa se apresentar e tal, mas acho que todo mundo já te conhece, né? Então, se você quiser falar um pouquinho de como é que você entrou no vôlei, um pouquinho da sua história, porque as pessoas te conhecem da seleção brasileira, né? A maioria delas, né? Mas antes disso, como é que foi a tua história? Conta um pouquinho pra gente até você chegar à seleção. Foi uma superação, né? Em cima de superação, porque quando eu era pequeno eu tenho 150 pontos no braço. Eita, brincando de eu não tenho esconde-esconde. 150 não, mas eu tenho aqui uns 2 pratos e 11 parafusos. Eu veio daqui até aqui assim. Com 11 anos, com o ano que eu comecei a jogar vôlei, logo depois já volta pro vôlei. Quando eu voltei pro vôlei... Mas o que foi isso daí? Eu caí numa árvore brincando de esconde-esconde, cara. Em cima de uma seta de portão. Eu caí da árvore, pegou aqui, cortou de fora a fora. E aí quando eu voltei para jogar vôlei, eu fui fazer um teste no antigo Banespa, né, que era o melhor time que tinha no Brasil. Eu tinha ganho o melhor jogador no Paraná e fui para lá, o técnico olhou para mim e falou assim, ó, não faz nem o teste não, que você não tem altura para ser jogador de vôlei. Foi assim que eu comecei, cara. E sempre, né, me superando, tentando fazer o melhor, sempre no trabalho em equipe, o voleibol é isso. E eu posso falar que hoje a cultura que eu tenho, os 5 idiomas que eu falo, meus filhos, enfim, foi tudo voleibol que me deu. Tenho só que agradecer ao esporte. E você também falou antes aqui que você teve um problema de saúde quando era criança. Você teve câncer, é isso? Tive leucemia com 4 meses. Fiquei dos 4 meses até um ano e 2 meses no hospital internado. Então quase um ano internado. Quase um ano internado. E foi o que? Paraná mesmo? Foi em Londrina, foi onde eu morava. E, enfim, tínhamos lá todos os médicos, mas eu considero que foi um milagre mesmo. Né? Minha tia entrou no quarto depois de 1 ano e 2 meses, que os médicos me deram como desacreditados. E ela começou a rezar e falou que minhas veias de branca ficaram vermelhas. Que ela viu as minhas veias ficarem vermelhas. No outro dia, ela tiraram o sangue e não tinha mais nada. É mesmo, cara? E fez quimioterapia? Fez aquele procedimento todo? Não fiz nada. Fiz só a parte de antibióticos, né, que tinha que tomar, mas não cheguei a fazer quimioterapia. Minha mãe não sabia. Para minha mãe era insuficiência de ferro. Que eles acharam que minha mãe ia morrer se soubesse de alguma coisa. Então, tu é o primeiro filho dela ou não? Eu sou o segundo, sou caçula. Então tá igual eu aqui. Pra minha mãe nós somos 3. É o Flávio. Pessoal, olha só, pra vocês não confundirem, tá? Que às vezes o pessoal fala que eu sou o mais velho. Nada disso. É o Flávio, de 81, Carlos, 82, e depois eu nasci em 84. A diferença de um pro outro é mais ou menos 1 ano e meio. Então vocês imaginam a vida tranquila que a minha mãe passou dentro de casa para criar 3 homens. 3 homens. Né? Junto com meu pai. Porrada nem comia em casa não, que isso. Quase nada. Mas eu como caçula sempre levava a pior. Mas Giba, vamos voltar aqui para as quadras. Cara, um dos assuntos mais polêmicos que tem hoje envolvendo o vôlei é a questão da participação do pessoal trans. E aí é o quê? É aquela pessoa que é homem,
Né? Isso daí não tem. Ah, Eduardo, mas não é mais homem. Não tem. Não, nasceu com pênis, a genética toda, XY, etc. E hoje em dia participa de competição junto com mulheres. Genética XX. A Ana Paula Henkel, sua colega do vôlei, ela critica muito essa participação, porque a participação de homens, ainda que com tratamento hormonal, em competições femininas, rola uma disparidade de força. Tá todo mundo aí para ver, eu não preciso citar nomes. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, tem algum estudo científico que embasa que justifique essa participação de homens em competições femininas? Qual é a sua opinião sobre isso? Isso realmente é um caso bem complicado, né? Meu core business hoje, eu sou presidente da Comissão Mundial dos Atletas na Suíça, em Lausanne, na capital olímpica, e a gente teve essa discussão, porque tinham atletas que federações aceitavam, mas as confederações não. Então sempre teve essa discussão, como que vai para uma seleção, mas a seleção não pode e o clube pode. Então isso é um argumento muito complicado, onde continuam fazendo vários estudos. O mais que deu embasamento hoje para que a gente não deixe isso acontecer foi o que aconteceu se eu não me engano, eu não lembro, um campeonato de luta, tipo um MMA, um UFC da vida. Uma menina que fez isso da Bélgica, ela deu uma porrada na cabeça de uma tailandesa e a menina morreu por traumatismo craniano. Então, assim, esses fatos que fazem com que a gente entender, assim, e aí? Como que a gente vai deixar isso acontecer? Né? Então, continua sendo uma discussão, é um ponto que, assim, você perguntar para mim, faz um campeonato deles. Eu não tenho problema com gênero, com nada, mas é completamente fora do normal. Até porque, assim, a gente tem um caso aqui no Brasil que eu joguei com ele quando ele era homem ainda. Então, e hoje em dia joga com mulheres. E hoje em dia joga com mulheres. Então, assim, ele foi fazer a cirurgia, se eu não me engano, com 30 e poucos anos. E aquilo que você falou, por mais que você faça um tratamento, ele não vai perder aquela força que nós temos, que é mais que as mulheres, né? E aí a outra pergunta que eu faço, para todo mundo também pensar um pouquinho, né? Se uma mulher é pega no doping com testosterona, ela fica 4 anos fora das quadras. E por que isso não é o contrário? É um questionamento que eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Giba, foi muito suave, mas eu explico um pouquinho mais profundo para vocês, hein? Pessoal, isso aí é o quê? É o que a gente fala na política de um pensamento doentio de esquerda, de ideologia de gênero e disso tudo. Eles negam a ciência. A ciência é o quê? É a genética, são os hormônios. Existem áreas da medicina que estudam especificamente isso, endocrinologista ou geneticista, enfim. E o que eles acreditam? Eles acreditam que a sua sexualidade é uma construção social. Então, se você pegar uma criança, independentemente do sexo dela, e ensinar ela a brincar de carrinho, de pistola, essa criança vai crescer com aspecto masculino. Se você ensinar a criar de boneca, não sei o que, ela vai crescer com aspecto feminino, etc. Essas pessoas, elas negam a ciência para dizer que a sua sexualidade é uma construção social. Então, eles não veem tanto problema. Basta você ter uma conduta afeminada, fazer o tratamento com os hormônios e nos olhos dele, tudo bem, essa pessoa já é uma mulher. E pior do que isso, não bastando a pessoa se identificar como mulher, isso daí, cara, qualquer um pode, enfim, ter a sua privacidade. Elas ainda querem te obrigar a dizer que o que os seus olhos veem não é um homem, o que os seus olhos veem é uma mulher. Isso é uma agressão para o nosso ser. Calma aí. Eu tô vendo homem, mas eu tenho que tratar e ver como mulher. Mas, Eduardo, isso daí no esporte realmente é complicado. Não, eu entendo. Porque ainda não se fez, porque é uma coisa muito nova. É como a Covid, é uma coisa nova, a gente não tem noção de como que vai fazer. É uma porrada que a gente tomou, que quando a gente tomou a porrada a gente falou assim, e agora? Né? Como que a gente vai lidar com isso? E aí que vieram os tratamentos, todo o estudo científico das 222 federações do mundo inteiro, fazendo um estudo para saber o que pode e o que não pode. Né? Isso que eu comentei com você do doping, né? Que foi um argumento que eu coloquei no Congresso. Eu falei assim, se a mulher é pega com testosterona, são 4 anos. Então, você não pode fazer um tratamento ou fazer uma cirurgia e 2 anos depois está jogando. No mínimo tem que ser 4 anos. Tem que ser a mesma penalidade para um lado e para o outro. E aonde eles pararam e... Puxa, eu não tinha pensado nisso. Cara, direitos humanos, beleza, como você falou. Cada um tem a vida que quer, a privacidade que quer. Mas esse estudo sendo feito... Cara, pelo menos 4 anos tem que ser feito. Mas é que, assim, primeiro faça o estudo, depois implementa no esporte, porque chegar de cara e sair implementando, eu acho demais.
Tem um perfil norte-americano chamado PragerU, é Prager University. É como se fosse, vamos lá, hein, falando, Prager-U, letra U no final. E eles têm vários vídeos, e um deles fala sobre essa questão de trans no esporte. Ele mostra uma atleta mulher, obviamente, ela falando do esforço dela, ela chegando a ser uma atleta de alto rendimento, e depois chegou no atletismo um homem que fez um tratamento hormonal durante um período e começou a competir com ela e quebrou todos os recordes, enfim, colocou ela no bolso, e ela teve que, na verdade, se contentar ali em ficar atrás dessa pessoa que, em tese, se esforçou muito menos do que ela, porque essa pessoa teria uma vantagem genética. Enfim, são várias críticas que estão ocorrendo. Eu, particularmente, a opinião do Eduardo, não vejo cabimento para isso daí. Isso vai abrir até abrir um mercado de pessoas trans para entrar no esporte, para a competição de mulheres. E o oposto a gente não vê, né? A gente não vê nenhuma mulher falando que se sente homem e indo competir no UFC contra os pesos pesados do UFC. Mas, enfim, vamos mudar de assunto aqui. Calma lá, antes de você mudar no assunto. Isso foi uma coisa também que continua em pauta pra gente, que são os agentes de atletas, que são homossexuais, que falam assim, puxa, mas por que você não faz a cirurgia? Então a gente coloca você pra jogar como mulher e você vai ganhar muito mais dinheiro. Também tem isso daí pra pensar. É outro tema pra se pensar. Uhum. Mas vamos lá. O assunto aqui, pano pra manga esse tema. Giba, outra questão aqui. Você, poxa, viveu no exterior, você mesmo falou, aprendeu 5 idiomas, etc. Sensacional que o voleibol tenha aberto essa oportunidade para você. Aí eu te pergunto, como é que é viver do voleibol no Brasil e como é que é viver do voleibol no exterior? O Brasil tem que crescer muito, tem uma disparidade muito grande. Eu vejo que a Itália é meio que uma referência também no esporte. A Itália, sem dúvida nenhuma, é o melhor campeonato italiano. Falar que durante 12 anos, né, que a minha geração foi campeã de 2001 a 2012, todos os jogadores jogavam na Itália. De 2003, quando foram, até 2008, todos eles estavam lá. Porque não deixa de ser um campeonato mundial o tempo inteiro. Porque são todos os russos, todos os sérvios, todos os brasileiros, todos os poloneses, todos os italianos jogando o mesmo campeonato. Então, assim, mistura, mas não deixa de ser um campeonato mundial dentro de um campeonato só. O campeonato nos Estados Unidos, falando de voleibol, prevalentemente nas universidades e nos colleges, né, e nos clubes, que os clubes que dão a bolsa para a pessoa ir para a universidade sem poder pagar, então o pai investe na criança. Hoje são mais de 8 mil clubes que tem. Universidades, posso estar enganado, vou procurar depois mandar para vocês aí lá no meu Instagram, mas são em torno de 4.100 universidades, onde 75% é feminina. Por que a feminina? Porque quando os Estados Unidos abriu bolsa para o futebol americano, as mulheres falaram assim, mas a gente também precisa. Por que a mulher não tem uma bolsa também? Abriu o voleibol e o futebol feminino. Por isso que o futebol é tão forte. Lá nos Estados Unidos é mais forte o feminino, né? É mais forte, por causa disso, entendeu? Que a maioria dos meninos vão ou pro basquete ou pro futebol americano. Então, assim, mas a estrutura feita e montada, ela é muito maior. Ela é muito maior mesmo. Aqui a gente peca um pouco ainda, principalmente hoje, no tempo atual. Quando eu jogava em Curitiba, no Metropolitano, tinham 9 times no Metropolitano. 6 eram escolas. Ou 5 eram escolas, 4 eram clubes. Então, assim, tinha isso daí. Hoje já não tem mais. Hoje as escolas já não participam mais tão forte disso. Né? Não investem tanto, porque daí já entra aquele... do clube também. Vai ter um sócio atleta, mas eu sou o sócio, eu que pago a mensalidade, meu filho que tem que jogar, não é o cara que vem da favela, ou que vem de não sei o que tem o talento, ou que a gente quer dar a oportunidade. Isso complicou bastante a vida esportiva dentro do voleibol e acredito que dentro de vários outros esportes. Então, depois a gente vai entrar num outro tema, né, falando sobre a CBDE, sobre o GEBS, mas eu quero puxar agora. Então, isso daí é o futuro, não adianta. Os jogos escolares nacionais, né, brasileiros, estão sendo resgatados agora. Eu falo resgatados porque eles foram interrompidos em 2004, foram criados, na verdade, nos anos 70. Né? Não vou entrar em polêmica dos anos 70 não, pode ficar tranquilo, tá? Foi criado durante um regime aí diferenciado, mas enfim... Desde 2004 eles não aconteciam mais e estão sendo resgatados agora. Inclusive eu tenho que render aqui os parabéns para o secretário de esporte, o Marcelo Magalhães e toda a equipe dele, o André, a Fabíola Molina, enfim. Bruno Souza. Bruno Souza, que é o secretário de alto rendimento. Pô, tá com uma equipe enxuta, mas muito competente. E os caras tiraram do papel os jogos escolares. Apoio da Azul também, companhia aérea, que fez essa parceria e vai levar a molecada para jogar no Rio de Janeiro, na mesma arena olímpica que foi utilizada nos Jogos Olímpicos. E um dos embaixadores, né, é ninguém menos do que o cara aqui do lado, que é o Giba.
Giba, como é que rolou esse convite e como é que está sendo participar? Porque final do ano é que vai acontecer os Jogos Escolares, inclusive a gente vai querer levar o presidente para a abertura lá. Vamos embora. E como é que foi participar disso daí? Você acredita mesmo que da escola você pode fazer essa peneira e descobrir os talentos que vão ser os futuros Gibas? É o que eu comentei agora, Eduardo, tudo nasce na escola, né? Eu sempre dou, quando alguém me pergunta isso, eu pego o exemplo da Inglaterra, né? O Reino Unido. Eles fizeram um estudo em Sydney para chegar no Rio de Janeiro entre os 3 no quadro de medalha. Aonde? Escola e universidade. E eles foram no Rio de Janeiro o segundo, perderam só para os Estados Unidos. Então, assim, vale a pena você fazer isso. Então, assim, é uma coisa que eu acredito. Como você falou de novo, Marcelo, obrigado mesmo pelo convite. O Bruno, né, que é meu irmãozão aí desde a época de Olimpíada, né, que a gente foi para algumas Olimpíadas, depois ele foi para Londres. Ele é do handball. Ele é do handball, ele foi o maior jogador do Brasil, sem dúvida nenhuma. E ele me trouxe para cá numa conversa que nós tivemos em 2012. Que ele já tinha parado e ele estava como gestor do COB para aprender o que tinha em Londres, para trazer para o Rio o que eles fizeram de bom. E a gente sentou numa conversa, e eu lembro como se fosse agora, ele falou assim, ó, cara, vamos parar para pensar, quem que vai para uma Olimpíada faz consultoria para qualquer empresa, em qualquer área. É logística, alimentação, é segurança, é tudo. A Olimpíada é isso. Então, assim, o mundo, o business com o esporte, é o que eu falo, a minha palestra corporativa é analogia entre o esporte e o mundo corporativo. Você trabalha como um time, você tem um técnico, você tem um presidente. Você tem um vice, você tem um segundo. Você tem um diretor, você tem um fisioterapeuta. Entendeu? Então, todas as áreas do mundo corporativo se encaixam no esporte. É que a gente leigo que vai lá para assistir às Olimpíadas, o Mundial, o jogo e tal, a gente só foca o quê? No atleta e no jogo. Mas existe por trás ali uma... Exatamente. Aí que entra também o pós-carreira. O atleta que consegue entender isso, ele não entra igual um cavalo na quadra, treina e vai embora. Ele vê o que tem em volta. Ele aprende o idioma que ele está vivendo no país, né? Ele vê a cultura do país. Eu lembro, quando eu cheguei na Itália a primeira vez, eu fiquei dois meses praticamente dentro de casa estudando italiano, né? Já vim do Brasil estudando. Falei, ufa, agora eu consigo, né? Vou conseguir jantar com os caras, né? Sentei para jantar com os caras, vamos falar do time agora. Ah, o time, não sei o quê. 10 minutos de conversa do time. Depois começou Van Gogh, Pretoriano, invasão dos bárbaros. Eu falei, é melhor eu voltar para casa e estudar mais um pouquinho para voltar para jantar com vocês. Então, assim, é uma coisa que... Minha esposa fala italiano, depois vou botar ela para falar contigo aí. Parliamo, senza problemi. Então, assim, o esporte traz isso, e o esporte na escola. Então, o que o Marcelo e a equipe dele está fazendo aí é realmente a Fabíola, que está cuidando da parte social, né? A gente colocou lá 2 núcleos do Gibim em Aracaju, que é contra a obesidade infantil, junto com a equipe do Marcelo, junto com a Fabíola. Pô, isso aí eu queria que vocês falassem também. É um projeto social que você tem. Você tem projeto social na Polônia também, é isso? O mesmo projeto que tem aqui, porque... E como é que funciona isso, Giba? Fala um pouquinho para aí, porque, assim, mais uma vez, o leigo aqui, eu conheço o Giba que mandava nas quadras, foi um ouro olímpico em 2004, foi tricampeão mundial, teve Copa do Mundo, enfim, acho que tem alguma carreira mais vitoriosa que a tua, não sei. A minha, eu não coloco a minha, né? Eu coloco da equipe inteira. Foi um grupo realmente vitorioso, uma geração que há 3 anos atrás nós ganhamos do IOC, né, do Comitê Olímpico Internacional, como a equipe mais vitoriosa coletiva do mundo. A segunda, para você ter uma ideia, foi a feminina de hóquei sobre a grama. Nós fomos o primeiro e a feminina da Holanda de hóquei na grama. Mas voltando para o projeto, eu comecei o projeto nos 2 últimos anos que eu parei de jogar. Eu parei de jogar em 2012, eu fiquei até 2014 no clube, porque eu falei, não quero parar de uma vez tudo para não sentir falta. E aí eu peguei e comecei a montar esse projeto, o que eu posso devolver para a sociedade que a sociedade me deu, né? E aí juntei com um professor da Unicamp, um pós-doutor de educação física, e ele pegou e falou, eu já tenho um projeto assim. Eu falei, não dá para adaptar com a minha experiência de quadra e a tua experiência acadêmica? E montou o projeto, que a gente sabe muito bem que a obesidade infantil é um grande problema hoje, né? E aí, quando você estuda a fundo, você para pensar o que você vai dar para os teus filhos comerem. Meu filho é um serelepe, faz tudo no esporte, não sei o que, babá. Aí eu peguei para ele, um pacotinho de bolacha, biscoito. No Rio é biscoito, né? Biscoito. E falei assim, sabe o que isso aqui significa? Aí ele olhou e falou assim, muito gostoso. Eu falei, não. Aí peguei 8 pães franceses e falei assim, ó, você comer esse pacotinho de biscoito aqui, é você comer 8 pães franceses.
Nossa, mas eu não consigo comer 8 pães franceses. Eu falei, é a mesma coisa. Então imagina o que você tem que gastar. E eu fui estudando, comecei a estudar com esse professor e montei o projeto, que é através do esporte contra a obesidade infantil e a reeducação alimentar dos pais. Que hoje os pais, o que eles fazem? Ah, vou comprar um suco de caixinha ali que tem não sei quanto de açúcar, em vez de comprar 5 laranjas e perder 5 minutos brincando com o filho, fazendo suco. Então isso aí que o projeto é baseado nisso. Já tem resultado? A implementação com sucesso dele, alguns números? Já tem vários números já. A gente tiveram 2 anos em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e 2 anos em Matão, perto de Ribeirão Preto. A gente teve aí pelo menos uns R$2 milhões, diminuição de R$2 milhões no cofre público. Porque a obesidade infantil gera gasto. Você tira diabetes, você tira problema cardiorrespiratório, você tira problema de asma, várias coisas você... Então assim, as pessoas pararam de ir para o hospital. Então a gente tem esses números, tem tudo bonitinho. E agora a gente está voltando de novo, junto com o departamento da Fabiola, lá em Aracaju. Bacana. Aí eu não sou obeso, né? Mas eu tive uma experiência recente, né? Eu e minha esposa, a gente acabou fazendo junto, foi bem interessante. A gente começou fazendo um mês, exatamente isso. Foi um choque, né, de reeducação alimentar. Lógico, acompanhado por nutricionista, o Dr. Baracate. Inclusive, queria agradecer ao Dr. Baracate. Obrigado pela força, por todo o acompanhamento. A equipe dele é sensacional. Eu perdi 10 quilos em cerca de um mês, mas só nessa reeducação. E na política é o seguinte, cara. Você vai, vamos lá, um jantar na embaixada. Vai ter um vinho. Vai ter uma sobremesa. Aí depois você vai na casa de fulano, não sei o que, tem um cafezinho, tem um bolinho. Aí de você se não comer o bolinho, tá? E aí você vai vendo igual casa de mineiro, né? Aonde você for, você tem que comer um pouquinho. É bom demais aqueles doces lá, aquele negócio todo. Mas depois, no final das contas, você vai vendo que você engorda bem. Eu tava, gordinho, então consegui emagrecer 10 quilos. É uma reeducação alimentar, mas também é uma reeducação social. Porque quando o cara chega, toma um vinho, tu fala, não quero. A pessoa fica insistindo. Vai no churrasco, experimenta não comer uma gordura, não comer uma cerveja, não tomar uma cerveja e tal. O pessoal fica, até você tomar, tu fala, cara, pelo amor de Deus, tá, me dá aqui. Aí você toma só pra, tá bom pra você? E, foi de enfim, volta. Mas foi bem interessante. Porque, olha só, eu não sou um cara gordo, mas eu fiz um exame, a minha glicose, o limite é 99. A minha chegou a 112, mais ou menos, onde 150 é diabético. Cara, 36 anos, gosto de correr, surfo quando posso. Então, assim, parece uma realidade distante. Obeso não. Mas, cara, educação alimentar... Mas aí tem uma outra coisa que a gente passou lá, Eduardo, que é até difícil, né? Por isso que a gente tem um psicólogo no projeto também. Quando a criança chega de partes carentes, que a maioria dos projetos são em áreas carentes, a criança obesa subnutrida. Aí você vai falar para aquela pessoa que é um pouquinho mais gordinha, que ela não pode comer, mas aquela pessoa que pode comer, mas ela é obesa e a outra é obesa também. Então, é o que você falou, você não é um cara obeso, mas você acaba fazendo mal para a saúde. Sim. Então, olha o que a obesidade traz, né? E o mais importante... Pegar diabetes agora, antes dos 40 maluco, anos. Cara, tá maluco. Começa com insulina, depois não sei o quê, ainda tem aquele perigo de pegar as veias capilares e cristalizar com açúcar e as pessoas às vezes acabam sendo amputadas. E o mais importante, você falou uma coisa agora muito legal, cara. Parabéns a todos os profissionais das áreas, né? Professor de educação física, o médico, o nutricionista. A gente tem que dar parabéns e realmente escutar vocês, porque a gente precisa de... Vocês estudaram para isso, né? Obrigado. Giba, outra coisa, a gente falou aqui dos jogos escolares e a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: quando você aceita participar de um programa desse, que é um programa do governo, em que pese, não tem uma vinculação política porque não é um apoio político, não fala de eleição, não fala de nada disso, tem nada a ver, mas ainda assim, hoje em dia a gente está vivendo uma cultura do cancelamento muito forte. Você ficou com receio de sofrer algum tipo de desgaste, ter campanha contra você por você ter aceitado ser embaixador dos jogos escolares? Ou você, nem sei o que é isso e, enfim, não me preocupei tanto? Não, eu posso falar para você assim, sinceramente, cara, eu conheci acho que os últimos 4 presidentes, eu vim aqui, foi na época que a gente jogava, que a gente fez. Não passei por nada disso, não vi nada, até porque, de novo, eu tô vendo o trabalho que o pessoal tá fazendo. Né? Marcelo é fera. Tô vendo. Não, todo mundo. O André também. Porra, o André, o Bruno. Pô, o cara se formou na Universidade da Mercedes de Stuttgart. Né? Você tem que tirar o chapéu pro cara. Você tem que parar para escutar o que ele vai falar. Então, assim, eu não me preocupei em momento nenhum com isso. Até porque o que eu vejo é o seguinte: é o bem do esporte brasileiro. E quem tá fazendo é teu pai.
Então, assim, indiretamente, é teu pai. Então, cara, eu apoio o Brasil. Né? E quem ama o Brasil, eu apoio. Então, acho que é por aí. O esporte é tudo, como eu te falei, cara. E o esporte na escola é melhor ainda. Hoje eu trabalho tanto como embaixador do GEBS, né, junto com o Marcelo, e também trabalho junto com o Hora Filho, que é o presidente da CBDE, que é a Confederação Brasileira do Esporte Escolar. Inclusive a parceria. Em parceria, exatamente. A gente está fazendo aí um trabalho bem bacana também. Eu já fui para o Marrocos nas Olimpíadas Escolares, já acompanhei eles, já participei de seletiva. Então, assim, só para vocês entenderem, os jovens, né, que vão participar disso daí, é o seguinte, há 4 anos atrás a gente fez uma seletiva de vôlei de praia. Na minha época, sacanagem, você jogava ali na tua cidade e ganhou, parabéns, cara, legal. Hoje, a seletiva brasileira foi feita antes, uma seletiva em cada estado mandou sua dupla campeã, que quem ganhou ali foi jogar nas Maldivas, cara. A Olimpíada Mundial. Então, olha a oportunidade que hoje o esporte escolar está dando para essas crianças. Como que eu não vou apoiar? É ruim. Inclusive, agradecer aí às secretarias estaduais que têm dado uma força, têm ajudado, têm colaborado e contribuído nessa questão dos estaduais para depois fazer o nacional. E se tudo der certo, a gente vai ter ainda um sul-americano no final do ano. Então, veja a oportunidade que é. Mais uma vez, a criançada vai ser tratada igual ao atleta olímpico. Vai ficar nos mesmos locais, vai jogar nos mesmos locais, vai viajar de avião, né? Mais uma vez, obrigado aí pela Azul, essa parceria. Então, o negócio realmente promissor. Vai ter aí, quem sabe, alguma coisa televisionada. Então, assim, a garotada vai ter uma vida de atleta mesmo. E agora, falando um pouquinho de pandemia, não poderia ser diferente. Você estava na Polônia quando começou a pandemia e acabou retornando ao Brasil. Foi através de uma iniciativa do Itamaraty. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi sair lá da Europa, da Polônia e retornar para o Brasil no meio da pandemia? Para mim foi uma coisa muito especial, né? Porque eu tinha comprado minha passagem dia 16 de março. Dia 15 de março o governo polonês fez o lockdown. Eu estava na frente do Frederic Chopin, do aeroporto de Varsóvia, e eu vi o tanque de guerra e os caminhões do exército chegando para fechar meia-noite o aeroporto. Eu olhei para minha esposa, ela grávida de 5 meses, eu falei, e agora? Vamos lá. A Briana vai ter que nascer na polonesa. Aí ela falou, ai meu Deus do céu. 4 dias depois, dia 24, 4 dias não, dia 24, 9 dias depois, né, dia 15, pro dia 24, me liga um amigo meu, o Rafael, falou assim, você já entrou na página da Embaixada Brasileira? Eu falei, cara, não, tô aqui me quebrando para saber onde é que é o hospital que a minha filha vai nascer, não sei o quê. O Itamaraty conseguiu um avião para trazer os brasileiros de volta ao Brasil. Eu falei, não acredito. Aí liguei na hora pro embaixador, super acessível, enfim. Conversei com ele, ele falou, Giba, dá 5 minutos que o pessoal da companhia aérea está te ligando, que tiveram alguns aviões que foram brasileiros, né? E tiveram alguns que foram acordos entre as companhias locais. Eu voltei com a Companhia Nacional da Polônia. Foi um A330 com 23 pessoas só. Tirou foto com todo mundo no voo? Mas, não, todo mundo, você não tem noção. Todo mundo, cada um num canto, no outro. Então, assim, lembra que no começo o pessoal que veio de Wuhan, né, na China, para o Brasil, naquela operação de repatriação, também teve uma escala na Polônia. Né? Então a Polônia se mostrou um país bem parceiro. Eu não tenho certeza, mas acho que teve também polonês nesse voo e acabou desembarcando na Polônia. Mas realmente, você imagina, no começo da pandemia, o pessoal não sabendo como é que era. O que circulava era que o vírus tinha aquela capacidade de propagação super fácil. E você trazer isso aí, talvez, para dentro do seu país, né, realmente foi uma situação muito complicada. E a gente até agradece o governo polonês por ter tido essa oportunidade. Tem um videozinho, depois eu mando para você um vídeo que eu estou no aeroporto, que eu fiz um vídeo agradecendo, né, o Itamaraty, agradecendo ao governo, agradecendo a todo esse esforço que eles fizeram. Eu acho que foram uns 40 mil repatriados nessa operação. Né? Itamaraty está de parabéns, entre voos fretados, FAB, etc. Mas realmente foi uma operação de guerra. Foi uma operação nesse sentido da história do Brasil, né? De repatriação de brasileiros que estavam no exterior. Giba, deixa eu falar um pouquinho da sua vida pessoal, se me permite. Fique à vontade. Rola na imprensa, o pessoal comenta às vezes, né? Eu particularmente confesso que eu não sabia, cara. Você tem uma questão familiar, uma disputa judicial até, né, com a sua esposa, acho que ex-esposa, não chegou a ter um consenso, sobre pensão, sobre filhos nessa discussão. Se você ficar à vontade e quiser falar um pouquinho como é que está isso daí hoje em dia, você consegue ver os seus filhos quando você deseja, ou está rolando um problema realmente? Ela é estrangeira, não é isso? Ela é romena, as crianças estão na Romênia,
A última vez que eu encontrei com eles foi dia 12 de janeiro de 2020. Então tem quase um ano e pouco, 1 ano e 3, 4 meses que eu não vejo eles. Não é fácil de jeito nenhum, falo todo dia com eles, procuro falar, né, quando eles me respondem, porque já são aborrecentes, mas procuro falar com eles o tempo inteiro, tá participando da vida deles, mas realmente essa discussão, não vejo mais o porquê, né? Tem já desde 2012 que eu me separei, tem 9 anos. Então, mas continua ainda em negócio de pensão, continua ela pedindo o que ela mesma sabe que eu não tenho. Mas você está inadimplente por algum motivo? Não, eu pago o que o MP deu como o que as crianças usam, o que as crianças gastam, eu pago até mais do que 50%. E a lei diz, pai e mãe com condição, cada um paga os 50%. Não é assim que funciona? Então tem isso, está lá na lei. Só que não funciona assim. Infelizmente a justiça brasileira, ela olha e fala assim, você é o Giba, você consegue pagar. Você se vira. Só que ela não entende que eu não sou mais o Giba que jogava, que eu não faço mais publicidade como eu fazia, enfim, não tenho mais meu contrato de jogador. E eu já expliquei tudo isso, já mostrei tudo isso, o MP já viu isso, só que infelizmente a juíza ela continua ainda levando para o lado, você é o homem, você é o Giba, você paga. E principalmente essa parte dos meus filhos também, né? Que é bem complicado até pela vida, ela estando na Romênia, né? Eu estava na Polônia na época, eu via as crianças praticamente quando ela deixava, eu tinha um final de semana por 2 finais de semana por mês, né? Que é outra coisa também que tem na lei que eu não entendi até hoje por que a juíza não deu, que é a guarda compartilhada, isso é fato que tem que ser desde sempre, né? Desde que eu me separei, também não foi, a guarda é unilateral dela, eu só tenho visitação. Essa visitação mesmo, né, quando a gente tem as férias, não, você não pode ver eles porque eles têm compromisso. Que compromisso que é mais importante do que ver o pai? Né? Não, tem um campeonato de futebol da escola do não sei o que ele quer jogar. Então pergunta para ele o que ele quer fazer. Não, ele tem um campeonato. Então realmente é uma situação que continua bem delicada. Agora eu falei com meu tio ontem, né, que minha filha está 2 semanas fora de casa, brigou com a mãe, pede para vir morar comigo já desde os 12 anos de idade. E já foi na frente da juíza falar que eu quero morar com meu pai. Não, você vai ficar com a tua mãe. Mas com 12 eu posso. Voltou com 14. Não, você vai ficar com a tua mãe. Cara, mas a lei diz que eu posso vir aqui, posso falar com quem eu quero morar. Não, mas você vai morar com a tua mãe. Então, assim, são coisas que eu até hoje não consigo entender. É difícil. O que mais pesa é a saudade mesmo. E depois aquela outra coisa, Eduardo. Se eu não tivesse deixado tudo que eu deixei de bens, né? Casa, terrenos, apartamentos, que ficaram tudo com ela. Então, assim, é meio complicado isso. Casa, terreno, apartamento? 2 terrenos, 2 apartamentos, uma casa de 1.000 metros quadrados em Curitiba, que foi o que a gente construiu na época que eu jogava, que ela tem alugada com uma renda. Então, assim, isso tudo mostrado para a juíza, e a juíza não consegue entender isso daí. Ela tem uma academia de vôlei na Romênia, tem um time de vôlei na Romênia, uma marca de roupa, e o meu carro ainda está no consórcio. Mas, paciência, a gente continua lutando. Embora, não tem outro caminho não. Você falou que o Giba hoje não é o mesmo Giba, né, financeiramente falando, daquele que era atleta, patrocínio, etc. Como é que foi essa adaptação? Porque eu imagino, o cara, poxa, décadas trabalhando com esporte, sendo atleta, etc. Como é que foi essa transição para aposentadoria? Né? Hoje em dia, como é que você leva a sua vida e como é que foi essa transição? Porque se o cara não estiver bem de cabeça, é capaz até dele colar as placas, né? Não, pira sim. Mas como eu te falei, eu planejei a minha carreira, né? Até 2012 eu vou com a seleção, até 2014 já começo a estudar alguma coisa e jogo no clube, né? Vou ter um tempo de folga, que eu nunca tive, que eu comecei a jogar em 93, parei em 2012. Então imagina, sai da seleção, vai pro clube, sai do clube, vai pra seleção, sai da seleção, vai pro clube. Então era uma semana que a gente tinha e essa uma semana era mudança. Então eu peguei esses 4 meses, né? Fui viajar, fui relaxar um pouco e pensei o que eu queria fazer. Quando aconteceu isso, né, eu fui para Dubai, fui convidado para ir para Dubai, jogar lá, que foi o meu último clube que eu joguei no Al Nassr. E aí eu peguei e falei assim, e agora que eu vou parar? Vou voltar. Só que minha transição foi muito rápida. Por quê? Quando eu voltei, o João Pedro Paes Leme me chamou para ser comentarista na Globo, para a Olimpíada, e eu já comecei a fazer o treinamento para as Olimpíadas de 2016. E nesse meio termo, daí a Globo fez uma explosão na minha imagem, que foi a Dança dos Famosos em 2014,
que eu fiquei em 4º lugar, depois eu tive a Ana Maria Braga, que eu ganhei em 2015. Então, assim, isso deu uma exposição. Com isso, eu voltei para um lado que eu gosto bastante, que é palestra corporativa, né? O pessoal pode ir lá no Instagram, Giba7 Oficial, tá? Tem o e-mail, o telefone da minha assessora lá, quiser contratar as palestras aí. E foi isso. Então, assim, e aí, logo depois, já veio a Olimpíada. Na Olimpíada, o presidente Ari Graça me chamou para ser o presidente da confederação dos atletas das 222 federações de vôlei, 222 países no mundo. Então não parei. Não sei ainda o que é aposentadoria. Mas que bom, né? Não, ótimo, realmente. Continua com a vida super ativa. E hoje em dia a sua principal atividade é a questão das palestras e tal? Palestras e hoje na Federação Internacional, né? Esse estudo aí, com a pandemia, como você colocou, a gente teve que fazer um estudo de quanto vale $1 em cada um dos países que a federação tem, como que a gente pode ajudar, qual é o trial que a gente vai fazer para tirar as pessoas que só querem pegar dinheiro e realmente não têm o direito daquele dinheiro, seguindo as leis suíças, porque as federações são lá, né? Então, bastante trabalho, mas está gostoso. Meu core hoje realmente é na Federação Internacional. Você falou aí dos reality shows. Teve um reality show que você fez, Hexathlon, se não me engano. Hexathlon. E você saiu falando que estava com saudade da família, etc. E eu lembro também que, por ocasião, na cerimônia, dentro do Palácio do Planalto, de abertura, de lançamento dos JEBs, você também falou dessa questão de um atleta profissional. Às vezes as pessoas não veem, né? Poxa, indo para a Olimpíada, tem gente que não vê o filho nascer, você fica em concentração, fica distante da família. Qual é a importância da família e qual é a dificuldade que você tem nesse meio de atleta de alto rendimento, a todo momento servindo na seleção e viajando para jogar e trabalhar? O clube é bem mais tranquilo, né? Porque você acaba vivendo uma vida de um trabalhador, né? Você leva o filho para a escola, volta, vai para o treino, almoça com eles, busca da escola. A seleção já é uma concentração. Por ser um período curto, né, de tempo, a gente ficava de segunda a sexta-feira em Saquarema. Treina, volta para casa na sexta-noite, domingo de noite já está pegando voo para treinar de novo. Então, assim, realmente você não consegue passar, como que eu te digo, o cotidiano, o dia a dia com teus filhos. No clube você já consegue. Isso daí é bom, assim... Pergunta de leigo. Eu não posso falar muito... O Romário gostava muito de furar as concentrações, né? Não, a gente não tinha isso, não. A gente não... Eu lembro muito bem da frase do Bernardo, quando ele assumiu a seleção, ele falou assim, ó, não confundam liberdade com libertinagem. Vocês podem ir pra balada, podem fazer o que vocês quiserem. Quando vocês entrarem na quadra, eu vou cobrar o treino de vocês. Se vocês não venderem, tá fora. Então assim, e aí um passou a cobrar o outro. Isso que foi legal da nossa geração. E isso deu a liberdade pro Bernardo deixar as famílias viajarem com a gente. Então, por exemplo, a minha esposa com a Nicole, ela tinha 3 anos, ela passou 1 mês no Japão comigo, né? Ela ficava num quarto com a babá, eu ficava com o Ricardinho no quarto, mas ela estava lá, né? A gente conseguia passear nos dias de folga, ela ia no treino, conseguia brincar com ela, via ela acordando, tomar café. Então, assim, a gente criou esse respeito e essa confiança do Bernardo e a gente podia viajar com as esposas. Até dormir com as esposas a gente dormia, né? Quem tinha babá ou quem tinha filho, a gente poderia ter um quarto. Então, a gente sabia dessa responsabilidade. Então, sofri bastante, claro. O Hexathlon, eu já estava separado, já tinha um tempo, né? Já foi 2017, 18, alguma coisa assim. Acho que 2018 foi. E realmente foi um momento difícil, um momento que eu senti, assim, aquele aperto de não poder estar longe, entendeu? E aí eu falei, cara, obrigado, mas eu vou voltar para casa. E já que você está falando aí mulher, esposa, você escreveu um livro, colocou muita coisa no livro e colocou até um agradecimento dos urologistas. Cara, título, a gente vai dar risada aqui, mas acho até de esclarecimento, né? Porque imagina, você teve um problema durante a relação sexual, né? Como é que foi essa fratura peniana aí, cara? E outra coisa, os urologistas falam que muita gente acaba acontecendo isso com homem, e homem, por vergonha ou não saber como lidar, o cara acaba se virando sozinho e piorando o problema? Piora bastante mesmo, mas vários urologistas de Curitiba me falaram, cara, que legal que você expôs um fato que aí, de 3 a 4 homens ao longo da vida dele, acontece alguns muito graves, outros menos graves, mas que sim, acontece. Então, e as pessoas passaram a me procurar para falar, obrigado. O Giba colocou lá no livro, falou lá na sabatina, cara, aconteceu comigo e tá doendo, não sei o quê. Então, assim, os homens passaram a perder essa vergonha.
Eduardo, vamos lá, acho que é uma coisa que acontece, né? A gente vê aí as mulheres não têm candidíase, um monte de problemas, e um monte disso, e um monte daquilo. A gente também tem, gente. Não existe mais aquele negócio também, principalmente hoje com a medicina do jeito que tá, da gente ficar com essa vergonha. Pra quê? Uma das saideiras aqui, Giba, já estamos chegando no final. Você já foi filiado à parte dos políticos. Você tem pretensão política de se candidatar no futuro? Não descarta? Hoje em dia não? Enfim. Primeiro, nunca fale nunca, né? Mas se eu puder escolher, não gostaria. Apoio, enfim, vou continuar fazendo o que eu acho que é certo, como eu falei, para o meu país, que eu tanto defendi, que tanto amo. Mas vontade não tenho. Não tenho mesmo. Né? Até recentemente o Júnior, né, o governador, o Ratinho Júnior, me chamou para assumir a Secretaria de Esporte do Estado lá, logo que ele estava, antes dele se eleger ainda. E eu realmente falei, te dou todo o apoio, confio no teu trabalho. A minha mãe estudou com o pai dele, então assim, sei como é que é, mas não, deixa eu aqui. Até porque isso é pensamento Giba, tá? Aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade que o esportista que vira um político, a carreira dele é esquecida. Hoje ele passou a ser um deputado. Não, ele não é campeão olímpico mais. Ele é um deputado e que esquece. E que se parar de ser deputado, ele vai voltar a ser deputado. Ninguém vai lembrar que ele ganhou um ouro olímpico. Então eu prefiro manter a história que eu construí e, de novo, apoiar quem eu acho que é correto, mas não tenho essa pretensão. Não. O lado de cá do balcão é porradaria todo dia. Querendo fazer o certo, um monte de gente querendo segurar a resistência incrível, mas vamos embora, né? Eu às vezes eu faço até um trabalho psicológico interno aqui para não me permitir estressar com determinadas críticas. Porque a gente tem dois caminhos. Ou a gente, né, segue nessa rotina, nessa pancadaria para tentar colocar o Brasil no eixo, ou a gente abaixa a cabeça e vai viver igual uma ovelhinha desses aí que estiveram no poder durante tanto tempo, né? Então, fazendo certo, eu sigo aquela máxima de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Se não me engano, é uma frase que é atribuída ao Thomas Jefferson, que é um dos founding fathers dos Estados Unidos. E falando nele, né, eu tô com essa camisa aqui bonita da Seleção Brasileira de Futebol, mas essa camisa aqui, inclusive, eu usei no meu primeiro debate na Câmara dos Deputados, pela TV Câmara, sobre desarmamento, junto a um deputado, contra, né, na verdade, um deputado do PT do Acre. E foi bacana porque eu saí bem satisfeito, tinha acabado de ler um livro do Benê Barbosa, Mentiram para mim sobre desarmamento, e modéstia à parte deu para, em que pese novinho, nervoso, primeiro debate chegando na Câmara, deu para mandar muito bem. E falando em livro, chegou agora da Hora do Livro. O livro que a gente vai dar para o Giba aqui não tem nada a ver com esporte, mas tem a ver com a vida de todo mundo, que é a nossa segurança. O Brasil tem a fama de ser muito violento e aqui tem a análise de dois promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Leonardo Jardim e o Diego Pesce, duas pessoas, inclusive, que eu sigo nas redes sociais. Se você tiver oportunidade, vá no YouTube, veja o que eles falam, as palestras dele, as soluções propostas, e é bem interessante. Eu não sei se o Giba já teve alguma experiência com criminalidade no Brasil, mas eu deixo aqui um diagnóstico de dois caras que são feras no assunto. Vou passar a segui-los. Obrigado mesmo. Já teve alguma experiência com relação a... Então, a gente estava falando em off, né? Tem um primo meu, um amigão meu do Rio Grande do Sul, que o bandido entrou na casa dele, ele amarrou a filha, amarrou a mãe, amarrou ele, abusou das duas, roubou a casa, o cara conseguiu sair, ele tinha uma arma em casa, ele atirou, pegou nas costas do menino, do bandido, né? O bandido caiu no terreno dele, ficou paraplégico e o advogado entrou com uma ação dizendo que ele era rimo de família e o cara paga pensão até hoje para esse bandido. Então, vou ler, é uma coisa que me instiga, né, a saber e a entender um pouco mais. Obrigado. Nada. Então vamos lá, olha como é que é a justiça brasileira. Na lei você não vê, né, nada dizendo que aquele que reagir a um estupro seguido de assalto na sua casa terá que indenizar o bandido. Olha que inversão de valores que ocorre. E isso daí, gente, é maquiado de direitos humanos. A gente sabe que isso aí não é direitos humanos, a gente sabe até que existe um propósito por trás disso, que vai
além dessa questão dos casos concretos, é que assim, em bom português, eu vou tentar resumir para você. Para quem leu o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano do Marighella, o pessoal da esquerda enxerga nesse criminoso, nesse bandido, um potencial revolucionário. Só tem que pegar a violência dele e direcionar a favor da revolução. E nesse país que a esquerda imagina perfeito, o bandido nada mais é do que uma pessoa que não teve oportunidade de trabalho na sociedade capitalista. Então ele foi marginalizado e marginalizado ele se volta contra a sociedade e com uma arma na mão tenta fazer a expropriação, que é uma palavra bonitinha para roubo, que eles também têm como semelhante distribuição de renda. Então vai pegando esses pedaços e juntando que você vai começando a entender como é que esse pessoal da esquerda pensa. Aí quando você abre um jornal e lê lá que a pessoa não é bandido, o menor foi assassinado pela polícia, uma pessoa reagiu e matou o suspeito. É o jogo de palavras para que você comece a pensar igual a eles. Para que você no futuro, quando se formar juiz ou quando for trabalhar num jornal, você tenha essa mesma mentalidade que eu chamo de mentalidade doentia. Vê só, o cara estuprou a mulher, roubou a casa do cara, quando o cara reagiu dentro de casa, que é asilo inviolável, segundo a Constituição, e quando o cara reagiu, e nós temos direito à legítima defesa, ele foi obrigado a pagar uma indenização. Isso daí desencoraja a todos nós da nossa sociedade a reagir. Porque olha a dor de cabeça que o cara não tem quando vai reagir a um assalto. É por isso que morre tanto policial no Brasil. Porque naquela fração de segundo em que ele tem que apertar o gatilho ou dar a voz de prisão, ele não puxa o gatilho, porque ele sabe que se ele puxar o gatilho, ele vai ter um problemaço na justiça. E quando ele não puxa, o bandido puxa. E aí, o bandido tem defensoria pública, responde em liberdade, cumpre um sexto da pena, vai em liberdade, tem saidão, tem indulto de Natal, tem visita íntima, tem sursi, suspensão condicional da pena, uma série de benefícios que ele para e pensa, pra que eu vou trabalhar? Como que chama a menina que matou, espancada a mãe? A menina, a Richthofen. Ela ganhou liberdade no Dia das Mães. Oi? Tem pessoal, indulto de Natal para ateu. Essas coisas eu não consigo entender aqui no Brasil. Juro que não consegue entender. Não dá para um outro caso também, que aconteceu em Belo Horizonte, que eles estavam sequestrando jovens entre 18 e 25 anos, estuprando elas, levavam para 040, que é o caminho do Rio, e jogavam elas lá. Um pai, chegando em casa, viu o sequestro da filha. E a filha, quando foi, ele fez assim, ó, e seguiu o carro até chegar do lado do carro e atirar nos bandidos, correr e salvar a filha. Ele foi salvo pelo Ministério Público de Belo Horizonte porque ele falou, cara, olha quantas meninas já morreram e olha quantas mais morreriam se ele não fosse. Agora, pelo MP, e se vai para um juiz normal, como seria isso? Ah, matou 3, feriu 1, e aí? E a minha filha vai morrer? Sim. Ou outras mais já morreram e quantas outras já vão morrer ainda por conta de alguém não agir? Então parabéns a esse pai aí que teve essa atitude que salvou a filha, que primeiro o filho para mim é tudo na vida. E tem um ditado no meio policial que é bem interessante, fala o seguinte, né? Antes julgado por 7, porque são 7 jurados do tribunal do júri, do que carregado por 6, que é quando o pessoal carrega no caixão, vai 3 de cada lado, são 6. Então, na dúvida, meus caros, use a sua legítima defesa, salve a sua família, depois o resto você desenrola. Agora, morto é que não dá para você desenrolar nada, né? Eu só finalizo aqui falando do Diego Pesce, que além de meu colega de cabelo, que ele é careca, ele é excelente promotor, experiência internacional também, estudos em Portugal, etc. Ele dá uma palestra, assisti uma palestra dele, de mais ou menos umas 2 horas, no Ministério Público, um evento do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em que ele analisa, faz um estudo de caso sobre um latrocínio ocorrido em Belo Horizonte, em que os assaltantes assaltaram uns 10 carros, e no último carro era uma mãe que estava indo buscar sua filha na escola e por pura crueldade o moleque vai lá, pum, atira na cabeça da mãe, a mãe morre. E você imagina, né, em que lugar do mundo que isso acontece? Você vai buscar teu filho na escola e você não volta para casa. Gente, isso aí afugenta turismo, isso dá um problemática assim, não só o pior que é aquele encargo para a família, né, aquele estresse todo, mas vários outros reflexos ruins para a nossa sociedade. E no diagnóstico dele, ele termina concluindo que no Brasil existe um tripé da insegurança pública. O primeiro é o desarmamento, que ele assalta 10 carros, não tem ninguém apto a reagir, e pode ser um moleque magrelo, 14 anos de idade. Se ele conseguiu pegar uma arma numa favela ou no mercado negro,
ele já tá. Pode pegar o Giba aqui de quase 2 metros que não vai ser páreo para ele. Primeiro, desarmamento. O segundo é o tráfico de drogas, porque normalmente essa arma ela é emprestada pelo traficante, ou se não, o próprio traficante em si, né, que está cometendo seus crimes, e ele não só vende e comercializa a sua droga, como também faz estupro, fecha comércio, rouba, enfim, faz vários outros crimes. Então o tráfico de drogas está nesse tripé. E por último, o desencarceramento. Fazer a pergunta para o Giba aqui, já viu algum caso em que a polícia pega o cara preso em flagrante, e ele tem aquela ficha criminal de dar a volta no quarteirão, que mais parece o Velho Testamento? Se você ligar a televisão hoje, num desses programas policiais, você provavelmente vai ver um caso desse. E normalmente o período em que ele não cometeu crime é justamente o período em que ele ficou preso. Para as pessoas que falam que prisão não funciona, a esquerda tenta sintetizar em frases românticas, né, problemas complexos. Eles falam, menos cadeia, mais escolas, isso vai solucionar o problema. Não vai, gente. São coisas distintas e a gente tem que ter um sistema prisional bom, até para que o sistema prisional não forneça dinheiro para o próprio crime organizado. Que o pessoal vende advogado, ele vende o melhor acesso à melhor comodidade dentro da cadeia, a comida melhor, enfim. O sistema prisional também dá outro programa inteirinho só para falar disso. Tá. Giba, cara, só tenho que te agradecer. Obrigado por botar prazer. a cara, ter esse sentimento aí de levar o Brasil adiante, mesmo fora das 4 linhas. Né? Não, acho que você... Tem alguma pessoa na rua que te critica, cara? Porque assim, tu é ídolo do esporte. Acho que todo mundo gosta de você. Não, nem... Acho que eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, procurei ter meus princípios desde sempre, né? Minha mãe, quando eu comecei a ficar conhecido, enfim, famoso, minha mãe falou a única frase que eu nunca mais esqueci: nunca esqueça de onde você veio. Né? Então assim, eu procuro ser... Você me viu lá, me viu várias coisas aí. Eu sou o que sou, cara. No dia a dia eu sou o Gilberto. Giba, claro, é um nome, é uma marca, mas eu procuro sempre não esquecer de onde eu vim. E não tem não. Crítica sempre vai ter. Isso daí não adianta falar que não, mas vamos falar de 10, 9,5 não critica, não. Giba, queria só que você deixasse uma mensagem aí pra garotada, o pessoal que tá começando a despontar no voleibol ou que tem interesse, curte. Mas sempre vem aquele familiar que fala, meu filho, esquece isso, no Brasil você vai morrer de fome. Ou chega outro e fala, não, você é muito pequeno, você não vai dar para jogar vôlei. Né? Serginho que o diga. Mas enfim, deixa uma mensagem para essa molecada que certamente vê você como ídolo e se inspira na sua carreira. Primeira coisa, nunca desista do seu sonho. Né? É só você que pode acabar com ele, ninguém mais pode acabar. Então eu passei por isso e tento transmitir essa frase para vocês todos. O esporte na escola... Melhor, a escola com o esporte é sim um grande meio, um grande veículo para que você se torne uma pessoa muito melhor, que você possa honrar a tua família. Né? Hoje, recentemente, eu recebi um estudo que o Pinheiros e o Minas Tênis Clube, 65% dos atletas que fazem parte desses dois clubes vão para bolsas nos Estados Unidos e não viram atletas profissionais. Então o esporte também consegue te trazer uma escola, uma educação, um diploma, uma pessoa melhor de novo, um companheiro melhor, um filho melhor. Então não desista, nunca desista, porque realmente vale a pena. Tá aí, ó, meu exemplo, vocês podem se tornar um Giba aí quando vocês quiserem, basta acreditar no sonho de vocês. Bacana. O ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, astronauta, ele também fala mais ou menos nesse sentido, né? Ele falava que a mãe dele aconselhava ele a sempre fazer mais do que as pessoas esperam de você, sempre persistir e estudar. Que isso daí é o segredo, é a chave do sucesso. É isso aí. Giba! Obrigado, cara. Obrigado, eu que agradeço. Se você quiser contratar uma pessoa que tenha experiência internacional, algumas dezenas de medalhas, inclusive ouro olímpico, que fala 5 idiomas, que já morou na Polônia e tal, tá aí o Giba para você seguir no Instagram. Como é que é o Instagram mesmo? Giba7 Oficial. Giba7 Oficial. E se você também curtiu essa entrevista, a gente pede para você clicar no botãozinho de se inscrever no Instagram. Você vai estar ajudando a gente a dar mais notoriedade, fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e também trazer aqui nos próximos programas mais assunto de que o Brasil precisa saber. Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado pelo presente.